gente, tudo bom? Eu sou Thaís Alves. Júlia Prazeres. Raíssa de Oliveira. Nós somos do Colégio Poeta Antônio José e iremos falar sobre 3 doenças, sendo elas chagas, malária e leishmaniose. Bom, como vocês já sabem, meu nome é Ana Júlia e eu vou estar falando sobre malária. Mas o que é malária? Malária é uma doença infecciosa febril aguda, causada por protozoários transmitidos pela fêmea do mosquito de Anopheles. Qualquer pessoa pode contrair malária, porém ela não é contagiosa. Uma pessoa doente não é capaz de transmitir a malária para outra pessoa. É necessária a participação da fêmea do mosquito de Anopheles, que no caso é o mosquito prego, infectada por plasmódio, um tipo de protozoário. Esses mosquitos eles são mais abundantes ao entardecer e ao amanhecer. Esse tipo de mosquito, eles são encontrados picando durante a noite também, porém em menor quantidade. Os sintomas: febre alta, calafrios, tremores e sudorese. Quais são as complicações da malária? Prostração, alteração da consciência, dispneia, convulsões e hemorragias. Como é feito o tratamento da malária? Após a confirmação da malária, o paciente recebe o tratamento em regime ambulatorial, com comprimidos que são fornecidos gratuitamente em unidades pelo SUS. Somente os casos graves deverão ser hospitalizados de imediato. O tratamento indicado ele depende de alguns fatores, como a espécie do protozoário infectante, a idade do paciente, condições associadas tais como gravidez e outros problemas de saúde. Além da gravidade da doença, quando realizado de maneira correta, o tratamento da malária garante a cura da doença. Como prevenir a malária? Entre as principais medidas de prevenção individual da malária estão o uso de mosqueteiros, roupas que protegem pernas e braços, e telas em portas e janelas e uso de repelente. A doença de Chagas. A doença de Chagas foi descoberta no interior de Minas Gerais em 1909 por um cientista chamado de Carlos Chagas. Através de pesquisas, ele achou um parasita até então desconhecido em um inseto chamado de barbeiro. Intrigado com a descoberta, ele acabou por fazer exames a seus pacientes cujas suas doenças ainda não sabiam uma origem certa. Foi aí que ele achou Berenice, uma menininha de apenas 2 aninhos que estava infectada com esse parasita. Esse parasita foi nomeado de Trypanosoma cruzi em homenagem a Oswaldo Cruz, que também era um cientista, assim como a doença foi conhecida como Chagas, em homenagem a Carlos Chagas. Ao contrário do que muitos pensam, a doença é transmitida através das fezes do inseto e não de sua picada. O barbeiro é um inseto noturno, por isso ele pica principalmente a área do rosto, que é onde não fica coberta enquanto dormimos. Enquanto ele pica, sua urina e fezes caem sobre nossa pele e o nosso ato de coçar acaba por fazer com que o Trypanosoma cruzi entre pelo orifício da picada e vá para a nossa corrente sanguínea. Dentro do nosso corpo, eles se reproduzem em uma célula de tecido conjuntivo de forma amastigota e depois retornam à sua fase inicial, fazendo a célula se romper e os liberando. A cada 12 horas, a reprodução assexuada dá origem a 2 novos parasitas. No barbeiro, que também é um hospedeiro, a doença é transmitida pela picada e para se reproduzir, os parasitas se transformam em uma forma epimastigota. A doença também pode ser transmitida ao ingerirmos açaí ou cana-de-açúcar, onde não é feita a higiene necessária nesses alimentos, acabam por triturar o inseto e, sem que a gente perceba, os comemos. Pode ser transmitida de mãe para filho, até através de amamentação ou transfusão de sangue. Cerca de 12 milhões de pessoas têm essa doença no mundo, sendo 3 milhões delas brasileiras. Mais ou menos 12 mil pessoas morrem dessa doença por ano. Entre os sintomas principais na fase aguda estão febre, mal-estar, inchaço em o olho, fadiga, irritação sobre a pele, dores no corpo, dor de cabeça, náusea, diarreia ou vômito. Esses sintomas podem sumir sozinhos, mas se persistirem e não forem tratados, pode levar à fase crônica da doença. Os sintomas na fase crônica podem ser constipação, problemas digestivos, dor no abdômen, dificuldades para engolir e batimentos cardíacos irregulares. A doença pode ser tratada através de remédios, mas ainda não existe uma vacina para preveni-la. A única forma de prevenir é matando o inseto e evitando uma hemorragia precária, como o caso de pau a pique. A leishmaniose. A leishmaniose é uma doença infecciosa, porém ela não é contagiosa. Ela é causada pelo protozoário Leishmania. Existem 2 tipos de leishmaniose: a leishmaniose tegumentar ou cutânea e a leishmaniose visceral ou calazar. Na tegumentar, ela é causada pelos micro-organismos Leishmania brasiliensis, vianensis e amanosensis, espalhados por todo o país. Ela é uma doença sistemática, pois ela comete órgãos internos, especificamente a medula óssea, o fígado e o baço.
No calazar, ela é causada pelo parasita Leishmania chagas. E ela é uma doença que ela caracteriza-se por feridas na pele, geralmente nas partes mais abertas do corpo. E tardiamente vai nas mucosas do nariz, da boca e da garganta. A transmissão é feita pelo mosquito flebótomo ou flebotomínus, que são mosquitos que se alimentam do sangue. Eles chegam a medir de 2 a 3 milímetros de comprimento e, devido a ser tão pequeno, eles conseguem atravessar os mosquiteiros e as telas. E eles possuem uma cor avermelhada ou acinzentada e, quando estão em repouso, continuam com as asas abertas. Os sintomas. Na tegumentar, os sintomas são que de 2 a 3 semanas após a picada do mosquito, começa a aparecer uma pápula, ou seja, uma ferida elevada, que depois vai aumentando até formar uma ferida recoberta por crosta. No calazar, os sintomas são indisposição, palidez, emagrecimento e inchaço do abdômen devido ao aumento do baço e do fígado. Os únicos que podem diagnosticar essa doença são os clínicos gerais e os infectologistas. E os remédios para o tratamento dessa doença são antimoniais, pentavalentes e anfotericina B. Devemos prevenir e construir casas próximas a matas, usar sempre repelentes e mosquiteiros quando formos dormir, manter a casa limpa, pois o mosquito palha, que é o transmissor dessa doença, ele gosta de lugares escuros, úmidos e onde tem resto de material orgânico. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos. E é isso. Tamo junto. Valeu! A turma 200, os números pares. Eu só queria prazer. Já bota aí! Para! 3, 2, 1, gravando. A doença de Chagas. Droga! Que Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Sim, fala galerinha, gente. Esse foi o nosso vídeo. Não, vou falar Peraí. Fala galerinha, gente. Coragem. Ou seja,